uma das colocações que o senhor faz em um dos vídeos na internet, sobretudo um que fala sobre vocação, o senhor fala que na juventude tinha receio de gastar a vida com aquilo que não valia a pena, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o ardor que fez o jovem Henrique seguir Jesus é o mesmo ardor que hoje tem no coração do bispo Dom Henrique, depois de ter passado tanta coisa, de ter conhecido tanta coisa na igreja, os caminhos, a burocracia, a vida eclesiástica em si? É o mesmo ardor do jovem Henrique? Não é só a burocracia, o escândalo, a hipocrisia, o pecado, a vida dupla, pintar e bordar com a capa de santidade. Isso sempre vai existir na igreja. O joio só será separado do trigo no final dos tempos. Olha, o jovem Henrique procurava a Deus. Era a saudade do coração daquele jovem, que é ainda hoje a saudade. Não mudou nada. O tempo vai passando. A diferença é essa, é que quanto mais a gente caminha, mais a gente vê que menos a gente sabe de Deus. Mais a gente vê que está longe dele, que se ele não nos levar nos braços, a gente... Não é? Quando eu entrei no seminário, era cheio de ideal. Me sentia um pouquinho um herói de estar dando a vida por Deus, por nosso Senhor. Hoje eu digo, Senhor, obrigado, porque depois de tantos anos o Senhor ainda me carrega nos braços. Herói mesmo é Ele que me atura, herói mesmo é Ele que continua crendo em mim, herói mesmo é Ele que continua me chamando a cada dia. Mas a busca, sim, é a mesma. Pelo contrário, há uma consciência mais profunda de que uma coisa que eu já suspeitava lá no começo, hoje eu vejo com mais clareza: sem nosso Senhor, sem Deus, a vida não tem sentido. Falta o lastro. Eu posso ser bem-sucedido em muitas coisas, mas a vida mesma, eu perco o sentido dela sem nosso Senhor. Hoje, mais do que naquela época, eu diria: Senhor, a quem eu iria? Entende? Às vezes dá vontade de largar tudo. Depois, uma outra coisa, você falou na igreja, não é? A igreja, eu a amo profundamente, a nossa mãe católica. Mas atenção, um cristão não deve amar a igreja pela igreja. Se você amar a igreja pela igreja, você vai desistir dela. Eu amo a igreja por causa de Cristo. Eu amo a igreja por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, eu chamo de irmãos aqueles que caminham comigo. E com isso eu não quero dizer que eu sou melhor do que meus irmãos, porque também eu continuo crendo na minha vocação por causa de Cristo. Então sim, os olhos fixos em Cristo. Temos de voltar sempre a Cristo. Eu dizia aos padres, a gente nunca vai agradecer o suficiente à igreja. Ela me deu tudo, ela me deu Cristo, ela me deu a graça do batismo. Ela me colocou no colo e me falou de Cristo, na sua palavra santa. Até os que hoje falam mal da igreja e andam com a Bíblia debaixo do braço, de quem receberam a Escritura? Quem foi que preservou a Escritura? Quem foi que disse quais eram os livros sagrados? A igreja, nossa mãe católica. Usam o livro da igreja para falar mal da igreja. Bom, que seja, mas é o livro da igreja. Né? Foi a igreja que, como mãe, me nutre com a Eucaristia. É a igreja que me deu o sacerdócio. Como não amá-la? Como não amá-la? Ela é santa. Ela não é santa e pecadora, ela é só santa, indefectivelmente santa. Apesar de ter no seu seio gente como eu, né, que tem as suas infidelidades, as suas fraquezas, mas a igreja em si é santa, é a esposa de Cristo, é o corpo do Senhor.